Iniciaremos em alguns instantes a sessão de julgamento do TRE Roraima. A imagem ilustrada mostra a fachada do Tribunal Regional, um prédio revestido por janelas azuis e detalhes em cimento branco. Iniciaremos em alguns instantes a sessão de julgamento do TRE Roraima. A imagem ilustrada mostra a fachada do Tribunal Regional, um prédio revestido por janelas azuis e detalhes em cimento branco. Iniciaremos em alguns instantes a sessão de julgamento do TRE Roraima. A imagem ilustrada mostra a fachada do Tribunal Regional, um prédio revestido por janelas azuis e detalhes em cimento branco. Iniciaremos em alguns instantes a sessão de julgamento do TRE Roraima. A imagem ilustrada mostra a fachada do Tribunal Regional, um prédio revestido por janelas azuis e detalhes em cimento branco. Iniciaremos em alguns instantes a sessão de julgamento do TRE Roraima. A imagem ilustrada mostra a fachada do Tribunal Regional, um prédio revestido por janelas azuis e detalhes em cimento branco. Iniciaremos em alguns instantes a sessão de julgamento do TRE Roraima. A imagem ilustrada mostra a fachada do Tribunal Regional, um prédio revestido por janelas azuis e detalhes em cimento branco. Iniciaremos em alguns instantes a sessão de julgamento do TRE Roraima. A imagem ilustrada mostra a fachada do Tribunal Regional, um prédio revestido por janelas azuis e detalhes em cimento branco.
A sessão acontece em um auditório amplo, com paredes brancas e carpete cinza claro. Bom dia, senhoras A parede e da senhores. direita é composta por janelas grandes que auxiliam na Verificado o iluminação do quórum regimental ambiente. e contando com a Os presença do desembargadores e ilustre juízes procurador estão regional sentados à mesa eleitoral, semicircular, à e frente da debaixo plateia do graça auditório. de Deus, eu declaro aberta a 84ª sessão ordinária da sessão deste Tribunal A desembargadora Regional Elaine Cristina está com a Eleitoral palavra. Ela preside a e sessão de pergunto hoje. aos meus pares Uma se mulher de pele consideram clara, lida cabelo loiro curto à aprovada, altura do pescoço, veste toga e corrigida a ata da blusa, usa um sessão óculos de anterior. armação preta e lentes transparentes. Aprovada a Enquanto ata, fala, eu checa passo as ao informações seguinte na ata à tópico, sua que frente. seria de processos Ela está em sentada mesa. ao centro da Pergunto mesa. se alguém trouxe processo em mesa. Enquanto fala, faz E não contato havendo, visual com os eu peço ao participantes senhor à mesa. secretário que faça o pregão do primeiro processo, não sem antes cumprimentar a doutora Joana, que nos assiste pelo Zoom, está nos acompanhando, assim como o eminente advogado Valder Por trás da mesa Agra. semicircular, há um quadro Também branco para está projeção de nos slides, acompanhando e em no ambas Zoom. extremidades do quadro, as Senhor bandeiras do secretário. Brasil e de Roraima estendidas. Embargos de declaração número 06.089-57, relator juiz Diego O senhor Carlos de secretário, Souza, que está primeiro sentado ao lado embargante da Antônio Oliveira desembargadora, é Garcia um homem de negro de Almeida, pele clara, veste advogado toga e usa Francisco das óculos. Chagas Batista. Ele lê atentamente a pauta que Segundo segura em suas embargante, mãos. Tânia Soares de Souza, advogado Henrique Keisuke Sadamatsu. Terceiro embargante, Edilson Damião Lima, advogado Egels Augusto Muniz. Quarto embargante, Partido Republicanos, advogado Alisson Batalha Franco. Na mesa Quinto semicircular, embargante, estão Partido dispostos, Progressista, além dos microfones e aparelhos advogado técnicos, Eugênio papéis, Aragão. taças com água e placas dispostas à frente de cada participante, Senhor com o relator. nome e cargo de cada um. Eu gostaria de perguntar a Vossa Excelência se o senhor vai seguir uma ordem de votação, por exemplo, primeiro os embargos a gente julga, depois passamos para o segundo, a gente julga, é assim? Porque assim facilita que eu marque e proclame o resultado de cada um dos julgamentos Enquanto que nós fala, fizermos faz aqui. contato Pode visual ser? com os Concordam, participantes à senhores? mesa. Sim? Então, o senhor tem a palavra. Excelentíssima senhora presidente. O doutor na Diego pessoa pede de a palavra. quem, cumprimento os demais membros da Corte, excelentíssimo senhor representante do Ministério Público Federal, senhoras e senhores O juiz advogados, Diego é um senhoras homem e de senhores pele aqui parda, cabelo e barba presentes. escura. Presidente, como Veste o toga e um relatório óculos. já foi encaminhado para todos, eu pergunto se a gente pode prescindir da leitura dele. Do meu ponto de vista, sim, os senhores estão de acordo? Todos tiveram acesso ao relatório, certo? Então, Vossa Excelência pode passar para o voto. Então, antes de mais nada, eu vou fazer uma breve introdução para que esse processo judicial é um pouco incomum, é inusual, né? Então, isso também justifica um pouco a demora para que ele fosse julgado, né? Porque são 5 embargos de declaração da decisão, inclusive pessoas que não são partes no processo embargaram. Então, isso demandou uma demora Enquanto no fala, tribunal. lê atentamente as Então, informações isso à sua frente. justifica o fato de ter esse decurso de alguns meses desde do julgamento do mérito. Então, assim, como eu falei, alguns no recurso repetem alguns argumentos de outras partes. Então, algumas vezes a gente pode repetir o mesmo entendimento. Por trás da mesa, ao fundo da imagem dos juízes, Então, aqui. a equipe técnica e assessores, Então, vamos também começar com o sentados à primeiro frente de embargo. computadores. Na ordem aqui, do embargo do senhor Edilson Damião Lima. Organiza os papéis que estão dispostos na mesa à Inicialmente, sua frente. Dada a situação fática apresentada, ele pede, na verdade, ele não é parte no processo, ele pede para ingressar como assistente simples. Então, nesse caso, eu vou deferir o pedido, porque eu entendo que, pela consequência da Enquanto decisão fala, de faz cassação contato visual do com os diploma, participantes à que mesa. foi determinada a cassação do diploma do governador, por extensão, acaba que determina, né, a realização de uma nova eleição. Então, isso afeta a própria relação jurídica do vice, né, a situação jurídica do vice. Então, nesse sentido, eu entendo que há interesse jurídico dele de integrar a LIDE como assistente simples. Então, como preliminar, eu defiro o pedido de ingresso do senhor Edilson Damião Lima na qualidade de assistente simples. Então, esse é o primeiro ponto. Eu submeto ao voto. De volta com a palavra, a desembargadora Elaine, que segue com a Em pauta à sua frente. discussão, o deferimento do pedido de ingresso como assistente simples do senhor Enquanto Edilson fala, Damião faz Lima. contato visual com os participantes à mesa. Alguma divergência em relação a isso?
A doutora Tânia pede a palavra. Me parece que esse processo não vai caminhar com o fim, porque me parece nítida a intenção do embargante aqui de mais uma vez... Com a palavra, a desembargadora Tânia, tumultuar o uma mulher de processo. pele parda, cabelo preto e curto à Isso já altura no foi ombro, veste toga e um apreciado, óculos. decidido, Enquanto fala, faz contato visual com os demais sentados à não tem mesa. nenhuma contradição, omissão, nada que nós, enquanto corte que decidimos anteriormente sobre o assunto, possamos fazer nesse momento. Certa ou errada a nossa decisão, que repeliu, e nós debatemos aqui exaustivamente a situação do vice-governador, não nos cabe agora, na via estreita dos embargos de declaração, que não se prestam para esse tipo de correção, porque admitir, né, nesse momento... Por trás da desembargadora, em destaque a bandeira do Brasil. O ingresso, ainda que como assistente do vice-governador, que eu me recordo ter dito na sessão de julgamento, foi o ausente mais presente que esteve dentro de um processo que eu já vi, né? Mas em momento nenhum ele se apresenta efetivamente com interesse, a não ser esse interesse de tumultuar o processo, que é como eu vejo, inclusive nessa fase, então, assim, pedindo vênias ao relator, né? Eu não vejo como, nessas alturas do campeonato, nós voltarmos atrás, né? Anulando, né? Teria que ser anulado o processo, para que ele entre e o processo seja aí guardado por mais 3 meses. Tudo aqui ontem eu estava refletindo sobre a questão, né? Digo, o TRE, a Justiça Eleitoral, o Código, ele tem uma peculiaridade de que as coisas aconteçam rapidamente, né? Tanto que o prazo aqui é de 3 dias. 3 dias para esse, 3 dias para aquele, 3 dias... E marchando... ao contrário, né? Esses 3 dias já foram 3 meses, já foram mais 3 e agora serão talvez 3 anos. Então, assim, eu No me canto inferior direito da posiciono, nossa tela, o espaço para a janela dos intérpretes de Libras, certo que ou alternam o errada trabalho a de tradução a decisão cada 20 minutos. que afastou a participação do senhor Edilson Damião Lima, e trago essas reflexões para a corte, né, nesse momento em que a gente está julgando embargos de declaração. Ainda em discussão. De volta com a palavra, abrindo a desembargadora Elaine, que segue com a pauta à sua frente. Que não admite o ingresso do senhor Edilson Damião Lima, em divergência com o voto proferido pelo então relator. Eu gostaria de acrescentar, desembargadora Tânia, uma outra situação que eu observei. Eu não verifiquei nenhum pedido de assistência nos autos em relação a ele. Não houve pedido de assistência. O que há é um parágrafo dentro dos embargos de declaração em que o senhor Edilson diz que tem interesse, ele se coloca na condição de litisconsorte passivo necessário, Enquanto fala, e por leia isso ele atentamente quer as ingressar informações à sua neste frente. momento já nos embargos, sem que tenha havido incidente processual de pedido de assistência, sem que a parte tenha tido oportunidade de se manifestar, a parte contrária, ou os demais integrantes do polo passivo. E, nesse sentido, ante a ausência de o processamento de um pedido de assistência a tempo e modo, eu também não autorizo o ingresso do senhor Damião no processo. Ainda em discussão. Passo a colher os votos. Em relação ao ingresso como assistente simples do senhor Damião, o relator está autorizando. Desembargadora Tânia abriu divergência contrária ao posicionamento do relator. Eu ouço, então, a doutora Joana.
Eu vou acompanhar de A juíza Joana é uma mulher de pele clara, cabelo escuro, veste uma blusa preta com bolinhas brancas. Tenta ajustar sua imagem à transmissão. Está em um escritório particular. Precedeu a dois, e de modo que eu vou acompanhar de verniz. Juíza Taliba. Bom dia, presidente. Na pessoa que eu cumprimento todos os colegas. O doutor Taliba é um homem de pele clara, cabelo curto e grisalho, usa óculos e veste toga. Cumprimento todos os advogados. Ocupa a extremidade da mesa semicircular. O doutor Chagas Batista, doutor Elísio, em quem cumprimento todos os servidores. E não poderia me manifestar diferente, já havia na sessão passada, não me recordo assim, de forma bem precisa, mas houve a discussão, sim, pelo plenário, em razão da participação, sim, do doutor Edmilson, sei lá, o vice-governador Edilson, para que ele ingressasse como assistente simples. E naquela oportunidade eu já havia me manifestado que sim, já que os efeitos da decisão desse plenário poderiam atingi-lo, eu já havia botado no sentido de que ele, sim, participasse como assistente simples nessa linha de raciocínio, por uma questão de coerência. Eu acompanho na íntegra o voto do relator. Eminente juiz Luiz Alberto. Bom dia a todos. Eu também O juiz Luiz Alberto é um homem de pele clara, cabelo e barba grisalho, veste toga e um óculos. Excelentíssima senhora presidente, excelentíssima senhora corregedora, em nome de quem os outros demais julgadores desta Igreja Corte, eminente procurador regional eleitoral, doutor Alisson, advogados e advogadas aqui presentes, sou todos na pessoa do doutor Chagas Batista, doutora Ana, e os que nos assistem de forma virtual, senhores servidores da Justiça Eleitoral, sou na pessoa do nobre doutor Elísio. Ouvi atentamente as narrações fáticas apresentadas pelo doutor relator, bem como também apresentada pela nobre doutora Tânia e argumentada também pela nossa presidente, de modo que peço vendas a nobre presidente e a vice-corregedora. O juiz Francisco é um senhor de pele clara, cabelo ruivo levemente grisalho, veste toga e um óculos. Anuncio o resultado, então, por 4 votos a 3, foi admitido o ingresso do senhor Edilson Damião Lima como assistente simples no processo. Vossa Excelência pode prosseguir. Ok, obrigado, Excelência. Então, vamos por argumentos, não é isso? O doutor Diego pede a palavra. Cada argumento, cada preliminar suscitada. Isso, por favor. Então, o primeiro argumento, são muitas alegações que eu vejo aqui, apenas que tentam, sobre o viés de dizer que há omissão ou há contradição, que querem fazer um novo julgamento, querem rejulgar. Então, o primeiro ponto que o senhor Edilson, a defesa do senhor Edilson Damião levanta, é a omissão consistente na alegação de litisconsórcio passivo necessário, e que o vice-governador não fora citado. Então, isso está claramente no voto condutor. Então, eu pego aqui alguns excessos do voto condutor, que diz expressamente Enquanto que fala, leia atentamente as informações à sua frente. do Código Eleitoral, no enunciado da súmula de número 38 do TSE, e encerrou votando pelo reconhecimento da decadência do direito. Então, assim, tem várias partes do voto, o tribunal se pronunciou explicitamente pela desnecessidade de litisconsórcio passivo necessário e a necessidade de citação do vice. Então, nesse sentido, eu voto pela inexistência de omissão nesse ponto. Em discussão, a rejeição da preliminar que acabou de ser exposta pelo relator. Alguma divergência? Sem divergência, houve a rejeição, então, dessa omissão consistente na necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário. Outro ponto levantado foi a questão da omissão em relação à discussão quanto à extensão da decisão de cassação do agente público, à época, o governador do Estado. Eu também vou votar pela inexistência de omissão, porque foi também explicitamente decidido pelo tribunal. No voto, por exemplo, de Sua Excelência, o juiz Ataliba, ele diz, né, além do mais, não aparenta ser razoável aplicar a cassação ao vice da chapa majoritária quando, conforme é notório, o registro de candidatura foi deferido e as contas de campanha foram aprovadas. Então, no voto condutor, da mesma forma, que tem uma parte
se de outro modo fosse, não somente seria necessário a citação do vice, mas também dos próprios partidos políticos, dos componentes da chapa. Então, esse ponto de que não teria havido discussão quanto à extensão da decisão de cassação do governador, eu vou votar pela inexistência de omissão. Em discussão? Não havendo alguma divergência? Então, rejeitada a segunda preliminar de omissão quanto à extensão da cassação do mandato que consta do voto. Outro ponto levantado, que vários também reiteradamente têm levantado nos embargos, é o afastamento da aplicação da súmula 38 do TSE. Então, esse tema foi exaustivamente debatido. No voto de Sua Excelência, juiz Francisco, doutor Francisco Guimarães, ele mesmo coloca assim: um registro de candidato a presidente e vice-presidente, governador e vice-governador, far-se-á sempre em chapa única e indivisível, né, de acordo com a súmula número 38. Então, essa questão do afastamento da súmula, isso foi exaustivamente debatido, então, considero que não há nenhuma omissão. Em discussão? Rejeitada a preliminar que trata de omissão quanto à aplicação da súmula 38. Então, a finalização do voto é que eu conheço o deferimento do ingresso, o conhecimento dos embargos, mas no método negar-lhe provimento. Então, há mais algum detalhe nesses embargos? Vossa Excelência, então, está rejeitando os embargos por ausência de omissão? Isso. Alguma divergência em relação a isso? Então, declaro o resultado em relação aos embargos que foram opostos por Edilson Damião Lima. O Tribunal Regional Eleitoral, por maioria de votos, vencidas a magistrada Tânia, Joana e Elaine Bianchi, rejeitaram o pedido de assistência simples e, no mérito, foram rejeitados os embargos à unanimidade. De volta com a palavra, a desembargadora Elaine, que segue com a pauta à sua Vossa frente. Excelência pode continuar. Okay. Obrigado, Excelência. Então, há dois outros embargos do Partido Republicano, os embargos da Comissão Provisória Estadual de Progressistas, em Roraima, que eles têm um pedido de ingresso também como assistente simples. Então, a gente talvez possamos julgar os dois de uma vez, se defere, que já que são partidos e comissão, com o mesmo fundamento jurídico, os dois, porque se deferindo um, a gente já julga. Porque o argumento da comissão e do Organiza os papéis que estão dispostos na mesa à sua frente. Repercutiria na sua esfera jurídica, né, e traz alguns entendimentos jurisprudenciais. Nesse sentido, eu vou indeferir o ingresso como assistente simples, porque eu entendo que, pelo artigo 119 do Código de Processo Civil, ele expressamente estabelece que tem que ter um terceiro, tem que ter interesse jurídico. Né, ou seja, tem que haver uma comprovação de que haverá a condenação de uma parte ou de outra, haverá criação ou extinção de obrigações e deveres em relação a esse assistente, esse que quer atuar como assistente. Eu entendo que, como é um cargo majoritário, não haverá uma repercussão direta na esfera jurídica do partido ou da comissão. Não é? Então, haverá, obviamente, um efeito reflexo, indireto, mas não direto. Um dos embargantes, eu não me recordo agora, são republicanos, ele traz alguns julgados, né, do TSE, e isso ele aponta como uma omissão, que o tribunal não teria enfrentado esses precedentes do TSE, informando que já há um entendimento de que alguns julgados que entendem que há interesse jurídico do partido em ingressar nesses casos quando há, mesmo assim, cargo majoritário. E, de fato, eu consultei, eu vi que há um precedente da lavra do ministro Olgo Fernandes, num caso de cassação de cargo, mas foi de senadora do estado de Goiás, da senadora juíza Selma. No entanto, eu tive cuidado de consultar o voto. O voto, ele não fundamenta o ingresso, apenas diz que tem interesse e por isso defere. Então, eu não vi que justificativa nesse sentido. Há um precedente, um recurso especial eleitoral da lavra do ministro Luiz Fux, que é de 2017, que ele expressamente pontuou o seguinte, que foi um caso de prefeito e vice-prefeito. Ele diz que a dogmática processual preconiza que a admissão do assistente reclama a demonstração em concreto de seu interesse jurídico na lide por meio de elementos concretos, ou seja, demonstração específica e individualizável das consequências de eventual alteração do quociente eleitoral.
O requerimento de habilitação de assistência não pode ancorar-se em alegações genéricas e abstratas, nomeadamente com SPEC em conjecturas e ilações. Então, nesse sentido, eu indefiro o pedido de ingresso como assistente simples dos republicanos e da comissão provisória. Não aplico o artigo 120 do Código de Processo Civil, que estabelece que é possível, mesmo quando não haja o interesse, seria possível o deferimento do assistente, porque o próprio embargado se manifestou contra e justificou que não há interesse. Então, nesse sentido, também eu afasto a aplicação do artigo 120. Doutor Diego, me surgiu uma dúvida em relação ao republicanos. Salvo realmente, se eu estiver muito equivocada, nós já decidimos pelo indeferimento. Enquanto fala, faz contato visual com os participantes à mesa. Pelo menos o que eu tenho anotado no meu voto é que esses embargos buscam reverter o indeferimento do ingresso. Foi aquela questão que eu falei, que como ele disse que houve uma omissão porque o tribunal, porque haveria precedentes do TSE, então foi esse caso, que havia precedentes do TSE dizendo que a possibilidade do litisconsórcio, ele disse que o tribunal teria se omitido de enfrentar essa questão dos precedentes. Vossa Excelência, então, vamos julgar, então, os embargos do Republicanos diz respeito apenas à decisão que o inadmitiu como assistente? Não, ele traz outros argumentos também. Outros argumentos. Bem, se os senhores considerarem, como eu já tenho anotado, que nós já indeferimos o pedido de assistência simples por parte do Republicanos, nós podemos passar ao conteúdo do que ele traz nos embargos, para decidirmos se revertemos ou não a decisão e as demais questões que ele traz nos embargos. Porque a Corte já indeferiu o pedido. Então, a gente pode. Pode ser? Agora, então, assim, como falei, há muitos argumentos repetitivos. Sim. Né? Então, um desses é isso, né, dizendo que a omissão em relação quanto ao pedido de sua inclusão nos autos. Fala o doutor Diego. Não houve omissão, o tribunal já decidiu sobre isso, de que não havia interesse. O senhor dá algum nome para esse tópico ou não? Omissão quanto ao pedido de sua inclusão nos autos, como assistente. Vossa Excelência está rejeitando, certo? Não houve omissão nesse sentido, o tribunal se debruçou sobre isso. Alguma divergência? Anuncio o resultado. Um preliminar de omissão quanto ao pedido de ingresso foi rejeitada. Outro ponto que ele alega novamente, né? A omissão referente à extensão da cassação Diego. Em relação ao vice e a aplicabilidade da súmula 38 do TSE. O tribunal já se debruçou sobre isso, que pelo entendimento do tribunal não houve a cassação do mandato ou do diploma do vice, houve a cassação do mandato ou do diploma do governador. Por extensão legal, por consequência legal, por arrastamento, isso acabou afetando o mandato do vice, mas não foi o que decidiu o tribunal. Então, nesse sentido, eu entendo que não houve nenhuma omissão em relação a isso. Alguma divergência? Rejeitada, então, essa preliminar de omissão. Organize os papéis que estão dispostos na mesa, à sua frente. Outro ponto, novamente, Fala o doutor Diego. O Republicanos, ele reclama do afastamento da aplicação da súmula 38 do TSE. Isso também já foi exaustivamente debatido. Então, não há omissão nesse sentido. Então, afasta. Olhe atentamente para os papéis à sua frente. Aqui tem outro ponto que o Republicanos inova, porque ele traz a omissão em relação à não aplicação do artigo 16 da Constituição Federal, que fala da anualidade em matéria de direito eleitoral. Então, eu vou afastar, vou não conhecer dessa preliminar por falta de dialeticidade. As partes não tiveram oportunidade de se manifestar porque não foi levantado esse ponto em nenhum momento, apenas agora nesses embargos. A não ser que o tribunal queira, para evitar terciamente defesa ou alegações, enfrentar essa matéria, mas eu acredito que não, por ferir a dialeticidade, não deveríamos conhecer desse ponto. Alguma divergência? E não havendo, o tribunal, a unanimidade, não conheceu da omissão quanto à aplicação do princípio da anuidade por ausência de dialeticidade. O último ponto aqui que o recorrente traz é a questão da consequência da votação, porque realmente no voto
se decidiu pela cassação do diploma de Sua Excelência o Governador. Mas no voto, na decisão que foi proclamado, constou cassação da chapa. Então, nesse sentido, realmente, há uma divergência, uma contradição entre o que foi decidido e o que constou da proclamação. De que, no acórdão, está dizendo cassação da chapa, mas o que foi decidido no tribunal foi a cassação do diploma de Sua Excelência o Governador. Então, nesse sentido, há uma contradição, então eu vou apenas prover nesse sentido, para que, onde se lê cassação da chapa, deverá constar a cassação do diploma de Antônio Olivério Garcia de Almeida. Então, só para fins de anotação e proclamação, é contradição em relação... Um erro material. Uhum. Devendo, no acórdão, ser suprimida a expressão cassação de chapa, sendo, consequentemente, substituída pela expressão cassação do diploma de Antônio Olivério Garcia de Almeida. Por trás da mesa, ao fundo da imagem dos juízes, a equipe técnica e assessores, também sentados à frente de computadores. Eu tenho uma ementa, tem aqui. Nós temos na ementa aquela parte que é em caixa alta e temos aqueles subitens, certo? Os subitens. Em relação a isso que o eminente relator De volta com a palavra, trazendo, a desembargadora Elaine, que segue com a pauta à sua frente. Está em caixa alta, que a gente chama de ementa, a ementa do acórdão, aquela parte principal em caixa alta, nós temos que diz... Organiza os papéis que estão dispostos na mesa à sua frente. Clara a intenção de angariar votos, desequilibrando o pleito, sanção de cassação e multa, no máximo legal, de 100 mil UFIRs ao primeiro representado, governador do Estado, e multa para a segunda representada no importe de 20 mil UFIRs, realização de novas eleições, nos termos do artigo 224, parágrafos 3º e 4º do Código Eleitoral, efeitos após eventual recurso a ser analisado pelo Egrégio Tribunal Superior Eleitoral. Essa é aquela cabeçalha e caixa alta. Na parte dos subitens, no item 6, onde se aclara aquele corpo da ementa, está assim. Enquanto fala, lê atentamente as informações à sua frente. Aplicação de cassação da chapa e multa no máximo legal de 100 mil UFIRs ao representado Antônio Oliveira Garcia de Almeida, em virtude da clara intenção de angariar votos mediante manipulação. Então, aqui estaria esse erro material, onde lá está escrito, salvo engano, no dispositivo do voto do eminente relator, cassação do mandato do Antônio Olivério, e no corpo da ementa também. E no subitem 6 vem com cassação da chapa. E, nesse sentido, Vossa Excelência está acolhendo os embargos para substituir cassação da chapa por cassação do diploma e multa. É isso? É assim, apenas então, cassação do diploma, que foi o ponto para corrigir o erro material que consta aqui do acordo, isso. certo? Alguma divergência em relação a isso? A unanimidade, então, o Tribunal Regional Eleitoral acolheu esta alegação de contradição que existe entre o resultado do julgamento e o voto, a ementa, determinando a correção, onde se lê cassação da chapa no subitem 6 do acórdão, leia-se cassação do Enquanto mandato. fala, faz contato visual com os participantes diploma, à mesa. certo? Do diploma, cassação do diploma. É isso? Tem mais algum item nesses embargos? Então, no geral, Vossa Excelência dá parcial provimento aos embargos apenas para determinar a correção de erro material constante no voto e no acórdão, para substituir a expressão cassação da chapa por cassação do diploma, e segue nos demais termos, conforme voto do eminente relator. Próximos embargos são os embargos da Fala o Comissão doutor Provisória Diego. Estadual do Progressistas em Roraima, que ele pede preliminarmente seu ingresso como assistente simples. Nesse sentido, eu estou indeferindo o pedido de ingresso, porque eu não vejo que não há interesse jurídico relevante. É do Do Progressistas. Progressistas. Em discussão,
o indeferimento do pedido de assistência simples em relação a progressistas. Anuncio o resultado. À unanimidade, o tribunal rejeitou o ingresso do Partido Progressistas como assistente simples. Então, como consequência, eu não vou conhecer dos embargos, né, porque não são partes. Em consequência, embargos não são conhecidos. Alguma divergência? Não. À unanimidade, então, o Tribunal Regional Eleitoral não conheceu dos embargos do Progressistas. Os próximos embargos são os embargos da defesa do senhor Antônio Oliveira Garcia de Almeida, que ele aponta aqui 6 supostas omissões e 1 contradição. Então, a maioria, que eu entendo, das omissões são apenas tentativa de reverter o quanto decidido pelo tribunal na sessão anterior. Então, são vários tópicos. O primeiro, ele diz, ausência de manifestação... Olhe atentamente para os papéis à sua frente. ...do acordo embargado a respeito do pedido subsidiário formulado na questão de ordem do embargante de necessidade de regularização do polo ativo da demanda. Isso já foi também exaustivamente debatido, porque foi a questão é um tópico do voto condutor sobre a ausência de procuração válida. Isso já foi debatido, então eu entendo que não há nenhuma omissão nesse ponto. Organize os papéis que estão dispostos na mesa à sua frente. Preliminares são matérias dos embargos mesmo, Vossa Excelência pode continuar. Então, o segundo ponto é a ausência de distinção entre candidato e agente público para fins de aplicação das sanções do parágrafo 4º e 5º, do parágrafo 4º do artigo 5º da Lei 9.504. Então, nesse sentido, eu entendo que o tribunal também se debruçou exaustivamente, fazendo a distinção entre agente e candidato público. Então, não há omissão, a tentativa de revisitar o julgado. Terceiro ponto, novamente, que é a omissão em relação, a suposta omissão em relação aos acordos recentes do TSE e da aplicação da súmula 38 do TSE. Isso, novamente, já foi exaustivamente julgado pelo tribunal na sessão anterior. A ausência de manifestação a respeito do que foi dito em juízo pelas testemunhas Célia Mota Carvalho e Micael Cunha Cury Hadi. Nesse sentido, aqui é explícito tentativa de revisitar o entendimento do tribunal. O tribunal não tem, como o próprio embargante diz, não é obrigado a rebater todas as teses da defesa. Então, não foi o móvel, não foi o que conduziu o tribunal a decidir como decidiu a oitiva de testemunha A ou B. Foi pelo conjunto probatório, nesse sentido. Então, não há omissão. Outro ponto é o julgamento teria sido omisso porque não comprovou que o projeto de lei que trata do assunto objetivava excepcionar o artigo 73, parágrafo 10. Isso aqui também é tentativa de desconstituir o julgado, não há omissão nesse sentido. Então, vou rejeitar. Outro ponto, a maioria vencedora deixou de examinar os princípios da incidência, da razoabilidade e proporcionalidade. Isso foi também explicitamente debatido. O eminente juiz Luiz Alberto, claramente ele disse no voto dele que o juízo deve atentar para a proporcionalidade, a razoabilidade. Então, eu entendo que isso aí também não é omissão. Olhe atentamente para os papéis à sua frente. A única contradição que ele aponta, isso aqui são as 6 omissões, a contradição que ele aponta é justamente essa questão que nós já decidimos da cassação da chapa e da cassação do mandato. Então, isso aí já foi, então resta prejudicado, em razão que já acolhemos isso. Então, em resumo, Vossa Excelência rejeita os embargos? Não, no mesmo modo, apenas dá provimento para corrigir esse erro material. Nesse caso, estaria prejudicado porque nós já decidimos no embargo anterior. E no demais, Vossa Excelência está rejeitando todas as teses de omissão. Isso. Alguma divergência em relação ao voto apresentado? Em não havendo unanimidade, o Tribunal Regional Eleitoral rejeitou os embargos opostos por Antônio Oliveira e, quanto à contradição apontada, declarou prejudicado porque já decidido nos embargos anteriores. Vossa Excelência continua com a palavra. Por fim, os últimos embargos são da senhora Tânia Soares de Souza, que ela traz algumas questões, né? Primeiro argumento, ela diz que não houve intimação do órgão partidário nacional, o que acarretaria a nulidade do feito a partir da comunicação de que o órgão estadual do Avante estava suspenso. Isso aqui também já foi debatido como questão de ordem no julgamento anterior. Fala o doutor Diego.
Aqui, questão de ordem, né? Legitimidade ativa ou superveniente do representante avante não reconhecida. Questão de ordem 2, falta de legitimidade ativa da GRE avante afastada. Então, isso aqui já foi debatido. Olhe atentamente para os papéis à sua frente. Outro ponto levantado, que teria havido literal violação ao disposto no artigo 54R da resolução Ajusta o microfone TSE, à altura do seu rosto. número 23.571 de 2018, e afronta a legislação processual. O tribunal enfrentou essa matéria e explicitamente cita o artigo 54R da resolução. Então, entendo que há uma tentativa de revisitar Enquanto o dado. fala, Então, não leia há omissão. atentamente as informações à sua frente. Outro ponto, contradição quanto à inaplicabilidade do artigo 91 do Código Eleitoral e artigos tais do CPC e afastamento da súmula 38. Novamente, a questão da súmula 38 já foi exaustivamente debruçou o tribunal, não vejo que há omissão. Outro ponto, o acordo, apesar de citar a lei estadual número 1471, não teria levado em consideração o estado pandêmico e a imigração venezuelana. Isso foi também a questão da Covid-19, isso foi também levantado e debatido no julgamento anterior, de forma explícita, inclusive. Então, não considero que há omissão. Organize os papéis que estão dispostos na mesa à sua frente. Então, nesse sentido, eu vou conhecer dos embargos, mas no mérito eu vou negar provimento. Rejeição, então. No mérito, Vossa Excelência rejeita as teses. Alguma discussão, alguma divergência? Anunciou o resultado. Embargos de Tânia rejeitados à unanimidade pelo tribunal. Algum mais? Não, esse era o último embargo. Então, encerrado o julgamento do primeiro processo, eu peço ao senhor secretário que faça o pregão do próximo processo pautado. Recurso criminal eleitoral número 06.010-46, relator Diego Carmo de Souza, revisor juiz Ataliba de Albuquerque Moreira, recorrente Promotoria Eleitoral da Primeira Zona, recorrido Márcio Henrique Junqueira Pereira. Enquanto fala, leia atentamente as informações à sua frente. De Moraes França. Com a palavra, eminente relator. Não, né? Não haverá sustentação oral. Então, da mesma forma, podemos prescindir da leitura do relatório? Fala o doutor Diego. Só vou ouvir o Ministério Público, a ação criminal. Ajusta o microfone à altura do seu rosto. Vossa Excelência tem a palavra, doutor Alisson. O representante do Excelentíssima Ministério Público, senhora Alisson, está presidente, sentado ao lado da desembargadora Elaine. Relator, excelentíssimos senhores advogados que estão presentes, a todos que nos assistem aqui no plenário também por meio virtual. Eu vou ser breve na leitura do parecer. O parecer é pelo afastamento da preliminar levantada pela Defensoria Pública da União e posteriormente pelo advogado do recorrente a respeito da nulidade absoluta da citação promovida pelo WhatsApp, já que, enfim, a defesa alega que seria um meio formal e materialmente inadequado para a triangulação da relação processual e que não teriam sido observadas concretamente as cautelas necessárias à confirmação da autenticidade do número por intermédio do qual materializou a citação. Primeiro, a jurisprudência do STJ é no sentido da possibilidade da citação por meio eletrônico, desde que atingida a sua finalidade e demonstrada a ciência inequívoca pelo réu da ação, e, portanto, possível a citação por WhatsApp. Cito aqui alguns precedentes, inclusive do Tribunal de Justiça de Roraima, e, no caso concreto, foram confirmadas a identidade do citando e a leitura da citação, conforme se extraem das certidões de detalhes. A citação se deu no próprio número indicado pelo recorrente, inclusive foi por meio dele que ele foi comunicado da necessidade de comparecimento à Polícia Federal para interrogatório. Isso, enfim, está comprovado por meio de certidão encostada dos autos. Posteriormente, essa citação foi atestada pelo próprio magistrado no corpo da ata de audiência, dizendo que o réu foi devidamente intimado da proposta de transação penal, inclusive respondeu ao cartório eleitoral, e, posteriormente, o cartório relatou tentativas de intimação do réu para audiência de instrução e julgamento, quando ele deixou de atender o cartório eleitoral.
muito provavelmente o réu desativou o seu número sem informar o juízo. Isso se assumir de boa-fé que não se tratou de bloqueio de contato da Justiça Eleitoral por parte do recorrido, é um manifesto descumprimento do dever processual. O doutor Alisson é um homem de pele parda, cabelo e barba no mesmo tom escuro, veste toga e mantém o computador próximo ao corpo. A Defensoria Pública da União e também o causídico constituído aduzem a tipicidade da conduta, pois não estaria demonstrado o dolo do agente. Afasto também esse argumento, lembrando que a imputação de falsidade eleitoral se trata de um ato, não se trata de um ato omissivo, mas sim de ato comissivo documentado nos autos. A instrução processual demonstrou que Márcio Henrique Junqueira, de forma livre, consciente e voluntária, inseriu declaração falsa no sistema de prestação de contas eleitorais para fins eleitorais, incorrendo no crime capitulado no artigo 350 do Código Eleitoral. Junqueira, que concorrera ao cargo de deputado federal pelo então Partido Republicano da Ordem Social nas eleições de 2014, ao efetuar prestação de contas de campanha, declarou falsamente o recebimento de doação de serviços voluntários no valor de R$ 724,00, promovida por Ariela de Almeida Gomes, conforme os extratos de Olhe atentamente para os papéis à sua frente. Portanto, aqui comprovada a autoria e a materialidade delitiva. O falso foi apenas descoberto devido à formalização de representação por Ariela de Almeida Gomes, tendo em vista que lhe foi negado o acesso ao Bolsa Família ante sua condição de doadora de campanha, a despeito de jamais ter trabalhado, doado valores ou serviços de qualquer modo, ou de qualquer modo contribuído com a campanha do recorrente. Ao invés disso, ela prestou campanha para outro candidato. Em sede policial, o réu apenas negou a autoria delitiva. No curso da ação penal, não compareceu à audiência de instrução, embora devidamente intimado, devidamente citado. Tratando-se o tipo do artigo 350 de crime formal, que não exige resultado naturalístico, a potencialidade lesiva caracteriza-se pelo risco ou pela ameaça à fé pública. Sua consumação pressupõe a finalidade eleitoral como especial fim de agir. No caso concreto, o fim eleitoral visado pelo agente foi a falsificação da prestação de contas da campanha, buscando ludibriar a justiça eleitoral quanto à regularidade. Portanto, ao assim agir, frustrou o ideal de confiança, lisura e veracidade das informações prestadas nas eleições, infringência a valores caros ao regime republicano. Também há uma alegação a respeito de que, no sentido de que a sentença teria se lastreado meramente em elementos informativos, colhidos na investigação policial. A sentença se baseia em documentos do sistema de prestação de contas eleitorais, portanto, que conforma o próprio corpo do delito, tratando-se de prova irrepetível, que foi submetida ao contraditório em audiência judicial, que o recorrente optou por não comparecer. De mais a mais, houve produção de prova testemunhal em juízo, esvaziando o arrojado da defesa. Quanto à pena, o parecer é pelo parcial pelo provimento do recurso, para que sejam afastadas justificativas ilegais com a consequente redução da pena fixada. E aqui falo do motivo e das circunstâncias do crime que foram apontados na sentença, como fundamentação para aumento da pena. E, nesse caso, no meu entender, revelam-se normais a espécie delitiva, para a qual restou condenado o recorrente, inexistindo um elemento concreto que indique desvalorável autorizar a exasperação da pena base. Quanto a esses vetores. Enquanto fala, leia atentamente as informações à sua frente. Também redundante a alusão genérica à ofensa à regularidade do processo eleitoral como consequência do crime, por se tratar do próprio bem jurídico tutelado pelo tipo. Por outro lado, ainda quanto às consequências do crime, demonstrou-se na instrução que a prática delitiva causou expresso prejuízo a Ariela de Almeida Gomes, sujeito passivo secundário ao crime, que teve tolhido seu acesso a benefício assistencial. Em depoimento à Polícia Federal, ela declarou que por conta de ter tido seu nome colocado na prestação de contas de Márcio Junqueira, a depoente teve o Bolsa Família suspenso e que isso trouxe prejuízo para a depoente e para a sua família. Está pacificado o entendimento de que o expresso prejuízo causado à vítima justifica o aumento da pena base, em razão das consequências do crime. Essa não foi uma circunstância invocada na defesa e tampouco ensejou o recurso da acusação,
mas o Superior Tribunal de Justiça tem compreendido que o efeito devolutivo do recurso de apelação autoriza a instância revisora, quando está a se manifestar sobre a dosimetria da pena, a fazer nova ponderação dos fatos e das circunstâncias do crime, sem ocorrer em reformar-se impégios, mesmo que só a defesa tenha recorrido, mas desde que não seja agravada a situação do réu, que é exatamente o caso concreto. Portanto, o parecer, senhor presidente, pelo conhecimento e parcial provimento do recurso criminal, a fim de que seja reformada a sentença condenatória apenas no tocante à dosimetria da pena. Assim se manifesta o MP eleitoral. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Passo, então, a palavra ao eminente relator para o seu voto. Fala o doutor Diego. Então, preliminar, o recorrente apresenta como preliminar a preliminar de nulidade em razão de citação por WhatsApp. Eu vou afastar a preliminar porque, primeiro, olhe atentamente para os papéis à sua frente. Em 2021, pelo STJ, no seguinte sentido, que é possível a utilização de WhatsApp para a citação de acusado, desde que sejam adotadas medidas suficientes para atestar a autenticidade do número telefônico, bem como a identidade do indivíduo destinatário do ato processual. Nesse sentido, o cartório eleitoral enviou a citação para o telefone do WhatsApp, que ele mesmo informara no inquérito policial. E quando o Ministério Público ofereceu uma proposta de acordo, acordo processual, ele respondeu em outra ocasião. Então, ele estava ciente. A função da citação é justamente levar o conhecimento do acusado à existência da acusação e chamá-lo a se defender. Então, ele teve conhecimento, de qualquer forma, da acusação que lhe foi imputada pelo Ministério Público. Então, nesse sentido, eu entendo que não há nulidade. Até porque seria uma espécie até de um tipo de nulidade de algibeira, né? De que ele mesmo quer produzir efeitos positivos em relação à sua própria omissão. Então, nesse sentido, não deve ser tolerado isso no ordenamento jurídico. Então, eu vou afastar a preliminar de nulidade. Em discussão, o voto do eminente relator, que não acolhe a preliminar de nulidade de citação pelo aplicativo WhatsApp. À unanimidade de votos, o Tribunal Regional Eleitoral afastou a preliminar. No mérito, o recurso ele foi apresentado de forma intempestiva, mas eu compreendo que é uma falha meramente formal que pode ser superada, então eu vou conhecer o recurso. Fala o doutor Diego. Entrar o mérito. Basicamente, os dois pontos que a parte controverte é em relação à alegada ausência do dolo e organiza os papéis que estão dispostos na mesa à sua frente. No inquérito policial. Em relação ao dolo, eu entendo que está sobejamente comprovado, principalmente porque, a partir do momento em que o recorrente subscreveu a sua prestação de contas e enviou à Justiça Eleitoral, presume-se que tenha lido o documento que assinou e que estava ciente do seu conteúdo. Por óbvio, a presunção não é absoluta. Contudo, o recorrente não logrou êxito em provar que não tinha domínio do fato. A singela narrativa de que não teria controle de sua prestação de contas não se sustenta. É de se esperar que um candidato a deputado federal, que, consabido, já exercera o cargo em disputa, tenha a mínima noção das receitas auferidas e despesas realizadas em sua campanha. Caso contrário, se poderia chegar à conclusão que efetuou seus atos sem se preocupar com a origem das verbas, o que, no ordenamento jurídico eleitoral, não é cabível. Então, nesse sentido, afasto... Enquanto fala, leia atentamente as informações à sua frente. Pela defesa e que, em seu ponto de vista, a sentença guerreada fora fundamentada tão somente no inquérito policial. Porém, não é o que se depreende da marcha processual. Consta dos IDs tais e tais, o extrato da prestação de contas e o detalhamento da receita, ou seja, receita estimada consistente na doação de serviços voluntários da senhora Ariela de Almeida Gomes. Os atos de campanha são públicos, inclusive a prestação de contas, sendo prova irrepetível e constante dos autos. Então, nesse sentido, eu vou manter a condenação do senhor Márcio Henrique Junqueira Pereira como em curso no artigo 350 do Código Eleitoral. Vossa Excelência mantém a pena enquanto... Não fui na dosimetria. Sim. Ainda. Pode continuar, por favor.
Em relação à dosimetria, deve ser provido o recurso. No seguinte sentido, Sua Excelência, o juiz Acó, ele valoriza negativamente fatos que já estão previstos no tipo penal de falsidade ideológica para fins eleitorais. No motivo, Sua Excelência Olhe atentamente para os papéis à sua frente. Ele aumentou a pena base de um ano, ele foi condenado a 2 anos e 6 meses. No motivo, Sua Excelência diz que foi determinante do delito, se revelou extremamente reprovável no desejo do réu de qualquer preço burlar e levar vantagem com a prestação de contas eleitorais. Então, isso já está previsto no tipo penal. Então, é um bis in idem. Em relação à consequência do crime, da mesma forma, Sua Excelência diz: quanto às consequências do crime, igualmente são graves, importam em ofensa à regularidade do processo eleitoral, vitimando a própria sociedade. Então, eu entendo que... Enquanto fala, faz contato visual com os participantes à mesa. Essa valoração negativa do motivo e das consequências, e fixar a pena no mínimo, na pena base, 1 ano. O Ministério Público, ele como custo iuris, ele pretende que seja valorada a consequência negativamente a consequência do crime, porque, diz o Ministério Público, demonstrou-se na instrução que a prática delitiva causou expressivo prejuízo a Ariela de Almeida Gomes, sujeito passivo secundário do crime, que teve tolhido seu acesso a benefício assistencial. Eu entendo que a vítima ela foi ouvida. No entanto, na instrução não se comprovou de fato que tenha havido o corte do benefício. Isso demandaria dilação probatória, que não ocorreu. Então, nesse sentido, e como essa questão não foi levantada pela defesa apenas pelo Ministério Público, apesar do tribunal poder, a devolução da matéria em totum, o tribunal poderia se debruçar e agravar a pena, mesmo que tenha havido só o recurso do Ministério Público, mas eu entendo que não houve dilação probatória para comprovar se de fato aconteceu o corte do benefício assistencial dela ou não. Que ela foi vítima secundária, sim, de fato, ela foi vítima secundária, porque as informações pessoais eram dela. Mas que tenha havido realmente o corte do benefício, isso demandaria dilação probatória, que não ocorreu no primeiro grau. Então, considerando isso, eu entendo que a pena deve ser readequada para o mínimo 1 ano, e, conforme o artigo 44, inciso 1, parágrafo 2º do Código Penal, substituir a pena de reclusão por prestação pecuniária no valor de 1 salário mínimo a ser destinada à vítima secundária, que é a própria senhora Ariela de Almeida Gomes. Né? Aqui há um precedente do STJ que estabelece que, em que pese o comum perfil pecuniário, a prestação pecuniária, conquanto seja igualmente mensurada com base na capacidade econômica do réu, possui outra destinação e o claro objetivo de promover a reparação do dano causado. Enquanto fala, lê atentamente as informações à sua frente. Vou divergir do Ministério Público e, com consonância parcial com o parecer ministerial, dou parcial provimento ao recurso criminal eleitoral para reformar a sentença de edital tão somente quanto a dosimetria da pena, aplicando-a no seu mínimo legal e substituindo a pena de reclusão por prestação pecuniária no valor de 1 salário mínimo a ser destinada à senhora Ariela de Almeida Gomes. É como voto. Em discussão, o voto do eminente relator. A doutora Tânia pede a palavra. Fica demonstrado que ela prestou serviço à campanha do Luciano Castro, né? Concorrente do Partido da República de Toda a Sorte. Me parece que ela estava envolvida aí nas Organize os papéis que estão dispostos na mesa à sua frente. Ou de B, né? Porque não dá o direito do candidato efetivamente usar o seu nome na prestação de contas. Então, não se sabe nem efetivamente desse suposto prejuízo, né? Então, eu adianto meu voto acompanhando o relator, senhora presidente. Doutora Talíbia, gostaria de ter a palavra. Eu louvo o voto de Sua Excelência, senhor relator. Eu, de fato, eu como revisor desses autos... O doutor Atalíbio é um homem de pele clara, cabelo curto e grisalho, usa óculos e veste toga. Ocupa a extremidade da mesa semicircular. De fato, a discussão ou prova em relação ao prejuízo da parte. E uma questão que até discuti com a assessoria,
é da inquietude, da possibilidade de um recurso da parte, porque o recurso foi da defesa, não houve recurso do Ministério Público, de esbarrarmos aqui com a possibilidade de um crime como esse, sem prova, se vier aumentar a pena do réu. Então, eu louvo o voto de Sua Excelência, parabéns, e acompanho na íntegra o voto do eminente relator, adiantando meu voto. Ainda aberta a discussão. Eu confesso que eu tive muita dúvida em relação à circunstância agravante, a majorante, que é trazida pelo Ministério Público em relação à consequência negativa do fato. Nós temos aqui, poderíamos entender que nós temos duas vítimas, além da sociedade em geral e o pleito eleitoral, nós teríamos também a Arielle, né, que só foi à polícia denunciar essa situação exatamente porque... Enquanto fala, lê atentamente as informações à sua frente. Em razão da suspensão do seu benefício. Ela não teve outra motivação em denunciar essa declaração falsa na prestação de contas, que envolvia o nome dela, a não ser porque ela soube da suspensão do benefício. Essa foi a motivação. E um outro fato que me chamou a atenção foi o de que ninguém, nem mesmo o réu, questionou isso. Ninguém nos autos questionou que ela não teria perdido benefício ou que ela estaria mentindo em relação a esse prejuízo que ela alega. Né? E não é meu solo, realmente, a área criminal. Eu saio dele em 1996, exatamente por causa da quantidade de dor e sofrimento que envolve um processo criminal e da dificuldade de se estabelecer uma pena justa e adequada ao crime, seja por conta da própria vida do réu, mas também pela vida daqueles a quem ele atinge. Olhe atentamente para os papéis à sua frente. Eu tive muita dificuldade em não reconhecer e não aderir à sugestão proposta pelo Ministério Público por causa da situação que foi submetida à senhora Arielle. Então, peço vênia aos demais integrantes deste respeitável tribunal e, principalmente, eminente relator, para reconhecer que houve uma consequência grave em relação ao crime e, nesse sentido, peço auxílio, porque meu voto divergente tem que constar dos autos, no sentido de quanto seria esse agravamento da pena base por causa desse agravamento em relação à situação que foi estabelecida na vida da senhora Arielle. Doutora Joana, o próprio doutor Diego, Ministério Público Eleitoral, em relação a um aumento da pena base do mínimo para 4 meses ou 6 meses, e com relação à prestação pecuniária, já que eu estou vencida e essa substituição seria cabível, eu aumentaria para pelo menos 2 salários mínimos em favor da senhora Arielle. Eu submeto o meu voto à Corte somente no sentido de me ajudar a definir se esse aumento estaria de acordo, para eu não incorrer em nenhuma ilegalidade em relação a 4 meses da pena mínima, e também um aumento na substituição da pena pecuniária por 2 salários mínimos em favor dela. Alguém pode me ajudar a apontar alguma incongruência nesse estabelecimento do aumento da pena mínima? Fala o doutor Francisco. Presidente, só a título de esclarecimento, eu gostaria. A pena mínima aplicada no seu voto, doutor, foi de 1 ano, né? O Código Eleitoral estabelece até 5 anos. Então, não tem pena. Então, assim, Fala o doutor Diego. No caso, presidente, a senhora apresentou a questão. Só colocar no microfone, por favor. O juiz Francisco ajusta o microfone à altura do rosto e pede a palavra. A questão de aumentar a pena mais 4 meses nesse sentido? A pena mínima, foi estabelecida a pena base mínima em 1 ano, certo? Perfeitamente. Mas eu estou identificando uma situação que pode ser majorada em relação à consequência
a circunstância que foi estabelecida em relação à vida da dona Arielle e que não houve nenhuma objeção, em nenhum momento, em nenhuma fase processual. Ninguém disse que aquele fato não ocorreu. Enquanto E fala, foi esse o faz motivo dela contato ter ido à visual Polícia com os Federal participantes à denunciar mesa. o crime de falsidade na declaração da prestação de contas. Eu estou entendendo que houve, sim, uma circunstância negativa que majoraria essa pena base, e eu estou propondo 4 meses. Então, ficaria em 1 ano e 4 meses a pena de reclusão e a sua substituição por uma pena de pressão pecuniária por 2 salários mínimos. E eu estou submetendo isso aos senhores porque eu vou ter que apresentar esse voto divergente e eu não quero incorrer em nenhuma nulidade, porque eu não sou da área penal, há muito tempo eu não tenho que fazer dosimetria da pena e eu não quero correr no risco de alguma nulidade em relação ao que eu estou propondo. Enquanto fala, faz contato visual com os participantes à mesa. É o seguinte... Fala o doutor Luiz Alberto. Senhora presidente, me parece que o recurso é exclusivo da defesa. Não houve recurso do Ministério Público, não é isso? Eu compreendo que, nesses casos, não se pode majorar a pena. Ela está sendo diminuída. Ela está sendo diminuída pelo relator. Sim. Isso pode. Sim. Quer dizer, é o meu entendimento. Então, eu acho que nós estaríamos agravando a pena e estaríamos incidindo na tal da reforma em PEJOS, né? Reformando para piorar Na mesa a situação semicircular estão dispostos, além dos microfones e aparelhos técnicos, papéis, taças com água e placas dispostas à frente de cada participante, com o nome e cargo de cada um. 2 anos e 6 meses para 1 ano a pena base. Isso, do relator, né? E a minha proposta é... E eu já sou vencida. Eu acredito que os Não, senhores todos estão acompanhando o voto do eminente relator, em que pese eu não ter buscado os votos, mas ninguém quis discutir, né, a não ser o doutor Taliba e a desembargadora Tânia. Eu estou indo na esteira da proposta do Ministério Público, no sentido de reconhecer que houve uma consequência negativa do crime em relação à senhora Arielle. E, por isso, eu estou propondo 4 meses, além da pena base. Então, nós estaríamos diminuindo de 2 anos e 6 meses para 1 ano e 4 meses na minha proposta de voto. Fala o doutor Luiz Alberto. Mas, pelo voto do relator, estaria... No voto do relator, ele estabelece no mínimo, porque ele entende que não se comprovou que houve a perda do benefício do Bolsa Família por parte da senhora Arielle. Então, não haveria essa consequência negativa. E o mínimo é 1 ano? 1 ano. Ok. Posso colher os votos, então? Alguma divergência em relação ao voto do senhor relator de estabelecer a pena mínima em 1 ano? Se Vossa Excelência gostaria de conversar ainda, discutir? Não, só para esclarecer que me parece... Fala o doutor Diego. Reformar-se um PEJOS, se fosse o recurso de ambos da defesa, a pena que imposta pelo juiz da Corte seria o teto. A gente não poderia agravar, considerado o teto de 2 anos e 6 meses. Então, Sua Excelência está considerando 1 ano e está 4 meses. Né? Em geral, a gente coloca um sexto para quando vai majorar cada circunstância. Em geral, se coloca um sexto. Aí, 4 meses, acho que daria um pouquinho a mais. Mas não estaria dentro, né? Porque um sexto de 12 meses seria 2. Então, mas eu acho que na dosimetria que o juiz da Corte fez, ele aumentou bem mais. Porque ele botou 2 anos e 6 meses, então considerou 2 agravantes, 2 majorantes, né? 2 circunstâncias negativas. Então, acho que 4 meses seria até adequado na questão da majoração, só nesse sentido. Então, além de mim, que estou divergindo para reconhecer essa majorante, alguém mais diverge? Então, anuncio o resultado. Pois não. É que a senhora ia substituir só por duas pecuniárias, uma multa. A substituição da pena de reclusão por prestação pecuniária de 2 salários mínimos. Vossa Excelência está sugerindo... Se não me engano, que se fosse mais, se a condenação for mais de 1 ano, teria que ser 2, né? Teria que ser uma prestação de serviço. Fala o doutor Diego. Teria que ser 2 restritivas. Foi nesse sentido que eu pedi auxílio de vocês que militam no crime. Então, na minha proposta, eu acrescentaria uma pena de prestação de serviço. Seria uma possibilidade. E prestação de serviço e a prestação pecuniária em favor da senhora Arielle, certo? Né? Peço que a minha assessoria esteja anotando, então, para poder constar do meu voto. Nesse sentido, então, a Corte Eleitoral, por maioria de votos vencida a eminente
juíza Elaine Bianchi, acolheu o recurso, conheceu e deu provimento total, é isso? Total parcial, provimento que a gente já parcial. faça a nulidade e a questão da distribuição. Então, a unanimidade, o Tribunal Regional Eleitoral não conheceu da preliminar de nulidade de citação pela via do Enquanto WhatsApp, a fala, unanimidade. leia atentamente as informações à sua frente. Isso, nós rejeitamos. E, com relação ao mérito, deu parcial provimento para estabelecer a pena base no mínimo de 1 ano de reclusão, com substituição por prestação pecuniária de 1 salário mínimo em favor da senhora Arielle. Organize os papéis que estão dispostos na mesa à sua frente. Processos em pauta. E eu franqueio a palavra para os integrantes da Corte e ao senhor membro do Ministério Público. Não havendo quem queira se pronunciar, eu declaro encerrada esta sessão e convoco os senhores para a sessão de amanhã, dia 22 de novembro, na forma presencial, a partir das 9 horas. Sessão de julgamento encerrada. Até o próximo encontro. Sessão de julgamento encerrada. Até o próximo encontro. Sessão de julgamento encerrada. Até o próximo encontro. Sessão de julgamento encerrada. Até o próximo encontro.